Gente, se alguém de vocês for removido aí da reunião, vocês voltam, tá? Não sei por que apareceu isso, que algum cursista ia ser removido da reunião. Agora começou a gravar. Eu acho que foi o professor Cleverson. Que estranho, nunca apareceu isso. Então, pessoal, nossa reunião já está sendo gravada. Boa tarde, professor Roberto. Professora Emeline. Boa tarde. Professor Cleverson, eu não sei por que o professor foi removido da reunião na hora que eu comecei a gravar. Apareceu essa mensagem, tá? Peço perdão aí, mas não foi eu. Foi o próprio Meet, tá? Tem hora que essas tecnologias, né? Ah, tranquilo, professora, tranquilo, tá bom? Então, pessoal, vamos, né, iniciar a nossa reunião de hoje. Hoje, iniciando a nossa semana aí do dia 31/10, referente à semana da reunião 8, né? No qual nós vamos fazer uma vivência, né? A vivência sobre a produção pedagógica da sessão temática 2, certo? Então, aquilo que nós vivenciamos nas duas últimas reuniões, hoje nós vamos fazer uma vivência, né? Em relação aí à temática 2 aí, tá bom? Uma outra característica, pessoal, nas duas últimas reuniões nós fizemos aquela produção pedagógica, né? Que faz parte da atividade avaliativa número 2. Quem ainda, né, não terminou essa atividade, né, já pode estar colocando ela em dia, terminando e marcando lá como concluída. Tá? Então, vocês podem preencher aqueles slides lá de qual nós fizemos nessas duas últimas semanas, se alguém deixou algum sem realizar, né, para poder já ir terminando, porque a gente tem o prazo agora, se eu não me engano, é até o dia 11 do 11, essa atividade número 2, ela tem que ser entregue, né, como a atividade 2, né? A V1, que é o diário formativo, a gente tem mais um tempinho também, né? Então, né, vamos colocando em ordem alguém que falta alguma coisa para que a gente possa ter aí as nossas atividades em dia, certo? Pessoal, eu vou começar, o pessoal que for chegando, né, a gente vai acolhendo cada um, né? Nós sabemos aí, em relação a essa questão das chuvas, né, da falta de acesso à energia, à internet em algumas localidades do nosso estado, a gente hoje, né, vai estar acolhendo o pessoal conforme for chegando, né, se acontecer algum problema com vocês aí, ou até comigo, né, vocês podem estar comunicando lá no grupo do WhatsApp, ou até mesmo, né, posterior, né, à reunião também, tá bom? Então, aí a gente vai tentando acolher cada um conforme a nossa reunião vai se decorrendo aí, tá joia? Então, vamos lá. O ato de reunir está associado a aproximar, conectar pessoas, né? Então, aquele recadinho de toda semana sobre a questão da câmera aberta, né? No qual a gente reflete aí a empatia, a identidade, a característica de pertencimento, né, dentro do grupo de estudos. Da mesma forma, né, as questões legais, né, relacionadas aí à câmera aberta através do manual do cursista, certo? Então, vamos lá. Hoje a nossa organização, né, a nossa reunião 8, no qual nós vamos fazer aí a vivência sobre a produção pedagógica do segundo trimestre, né? Na semana que vem, nós teremos aí a organização também do segundo trimestre. Na semana do dia 14/11 ao dia 17/11, nós teremos a última reunião, né, de material mesmo das sessões temáticas do primeiro, do segundo e terceiro trimestre, e aí depois nós teremos, né, as estratégias e os instrumentos de avaliação nas últimas reuniões, certo? Então, vamos lá, pessoal. Professora Daiane, boa tarde, chegou agora, linda. Pessoal, então, vamos lá. A nossa agenda de hoje, ela está organizada da seguinte forma. Nós temos o nosso acolhimento, o nosso para início de conversa, a produção pedagógica
o em ação e o para concluir. Então, novamente, a gente tem um só em ação com 35 minutos, né? Os nossos pedidos, pessoal, estão sendo atendidos, né? Ontem, na reunião mesmo de repasse com os nossos tutores, ela passou para nós, né, essa questão aí do em ação, que vocês, no formulário de avaliação das reuniões, né, naquele que a gente coloca no finalzinho, vocês questionaram, pediram para que tivesse mais tempo para desenvolvimento do em ação, né? Então, aí foram acatados também essas características do em ação, tá? Uma outra característica também que foi colocado para nós, que vocês também reivindicaram, falaram, foi em relação, né, à organização das trilhas para o ano que vem, né? O que foi passado para nós ontem foi que as trilhas está ainda sendo organizada, mas que eles vão, né, trazer ali. Porém, ontem à noite, não sei se vocês devem ter visto rolando nos grupos aí de escola, alguns documentos referentes às trilhas de aprendizagem do ano que vem, principalmente a de sociologia, das áreas das exatas também. Porém, a das áreas de história de econômica do Paraná, eu não tive acesso. Mas se alguém compartilhar, mandar para mim, né, eu encaminho no grupo para que vocês possam também ter acesso e conhecer, fazer uma leitura. É ainda a versão preliminar, mas, né, a gente já consegue ter alguma base, principalmente que nós já estamos vendo algumas coisas de conteúdo, né, que vai ser trabalhado nas sessões temáticas do ano que vem. Principalmente a gente viu agora do primeiro trimestre, né, nas reuniões anteriores, e a partir de hoje nós veremos algumas coisas referente à sessão temática do segundo trimestre, certo? Então, vamos lá. Então, nosso acolhimento, né? Uma outra característica que foi pedido pelos professores de história, né, professores cursistas, um embasamento teórico, né, dentro da própria história. Ou seja, a gente está vendo, né, vimos nas reuniões anteriores algumas citações de alguns historiadores bastante importantes dentro do nosso componente, e hoje a gente vai falar aí um pouco, dentro do nosso acolhimento, do Fernando Braudel, né? Aquele que é o representante da Escola dos Análises, né? Então, que tem uma questão muito importante com a historiografia, né? Então, a gente, dentro dessa perspectiva do Fernando Braudel, da questão da Escola dos Análises, né? Todas as características apresentadas por Braudel lá nas escolas dos análises, a gente vai estar relacionando com a nossa trilha também, certo? Então, vamos lá. O homem sofre uma coerção geográfica, a qual torna prisioneiro de climas, de vegetações, de populações, animais, de culturas, de um equilíbrio lentamente construído, no qual não pode desviar-se sem o risco de pôr tudo novamente em jogo. Fernando Braudel, 2005, página 50. Pessoal, nós sabemos que o Braudel e a própria Escola dos Análises, né, fez uma revolução, vamos dizer assim, epistemológica na questão envolvendo a historiografia, né, principalmente em relação a algumas características de como que nós analisamos, né, e vivenciamos a história, né? Então, dando sequência aqui, é colocado algumas indagações para que a gente possa pensar um pouco. Você já parou para pensar em como que a geografia influencia na estrutura econômica da sua região? Como a população da sua região tira proveito do ambiente? Compartilhe suas impressões com os colegas. Pessoal, antes de eu abrir para que vocês possam, né, fazer essas falas, na reunião passada, nós trabalhamos muito com a questão da integração e do trabalho interdisciplinar com outras unidades curriculares, com outros componentes, né?
E aqui a gente vai tratar hoje especificamente dessa questão envolvendo a geografia, né? Questões geográficas, né, que acabam impulsionando, tendo uma relação com a história local, com as características envolvendo a historiografia, a questão envolvendo a própria economia local. Então, ali nós temos essas duas questõezinhas que eu gostaria, né, que aí um ou dois professores comentassem. Você já parou para pensar em como que a geografia influencia na estrutura econômica da sua região? Como que a população da sua região tira proveito do ambiente? Então, pessoal, o que a gente poderia estar dizendo isso daqui, principalmente a partir dessa fala do Fernando Braudel, né, que fala sobre essa perspectiva, né, epistemológica da historiografia, né, ou seja, fazer essa integração, né, com outras áreas aí. Quem poderia estar comentando alguma coisa referente sobre a influência que a geografia tem na estrutura econômica da sua região? Principalmente, né, fazendo aquele paralelo com as questões que nós discutimos nas reuniões anteriores, né, enfim. Quem gostaria de falar? Nossa, ninguém vai se pronunciar aí, pessoal? O que vocês acham aí, ó? O que a geografia pode estar influenciando na estrutura econômica da sua região? Como que a população da sua região tira proveito do ambiente? Pessoal, quando eu falo ambiente, é um ambiente natural, é um ambiente geográfico, um ambiente físico, né? Poderíamos... Ô, professor? Professora Eliane, fique à vontade. A minha região aqui, ela é de Pequenos Morros, que é perto da Serra do Cadeado. Então, a minha região usa para gado, mas agora criação de gado leiteiro, né, e de corte. Só que agora chegou a tecnologia aqui, que já havia há muitos anos atrás, eles estão planando os morros e plantando soja, que está dando um impacto no meio ambiente, que assoreia os rios. Aqui é uma região de muitas minas e pequenos riachinhos nas propriedades. Então, estão entupindo, não, por lei, não pode, né? Mas quem que vai fiscalizar todas essas minas? Daí, isso também é o que o senhor está falando, impacta. Tem o lado econômico e tem o impacto ambiental na minha região. E o professor de geografia e história pode fazer esses apontamentos na aula, mas tem que cuidar com a língua para não bambear nem de um lado e nem do outro. Ficar dentro das aulas, Gerar, né? conhecimento didático. Muito bem, professora Eliane. Então, a gente consegue identificar, né, nas nossas regiões, características geográficas que acabam contribuindo, né, influenciando essa estrutura econômica, né, como a professora Eliane colocou, né, características geográficas ali da região acabam sendo modificadas, né, por uma questão econômica, né, da mesma forma que as pessoas tiram proveito do ambiente. Né? Olha como a professora Eliane disse, né? Estão planando os morros para poder plantar soja. E também o que ocorre? O êxodo rural. Os proprietários que tinha uma pessoa para cuidar do gado, uma família, eles não vão ter mais, mandam embora. Porque daí arrenda esse terreno por 10, 5 anos. E até a pessoa fica 2 anos sem receber, né, o plantio de soja para pagar quem arrendou, o pagamento das máquinas. É interessante aqui. E também o que ocorre para nós, enquanto escola, como eu sou uma escola de campo, para vocês entenderem, nós ficamos sem alunos. Então, nossos alunos dessas pequenas não vêm para a nossa cidade, eles vão Apucarana, Londrina, Maringá, Arapongas, vão procurar outros centros para morar.
E não vai ter a mesma qualidade de vida esses alunos, né, que tinham aqui, porque eles não demoram um período para eles se adaptarem à cidade grande. Perfeito. Então, tá vendo? São características geográficas que são influenciadas, né? Acaba sendo influência na própria economia, né? E da mesma forma, né, essa questão de tirar proveito do ambiente, né, para desenvolver ali, né, uma população, um povoamento. E isso a gente vai vendo dentro dessa perspectiva do Braudel, que ela traz, né, essa questão das populações que transformam a natureza para o seu crescimento, seja para o bem ou para o mal, como a gente está vendo aí, ó, desmontando morros, né, acabando com morros para poder fazer plantações. Né? Então, isso tem os seus lados positivos e os seus lados negativos também, né? Então, bem colocado aí pela professora Eliane. Obrigado, professora Eliane, pela sua colaboração. Então, dando sequência aqui, ó, para início de conversa. Nós vamos assistir um vídeo, pessoal. Antes de começar. Eu quero que vocês, né, prestem bastante atenção, né, nesse vídeo, que é um vídeo bem legal, bem bonito, mostrando algumas paisagens. Né? Então, eu vou aumentar aqui o vídeo para que a gente possa estar assistindo. Vamos lá? Chasing a tail.
stop. Muito bem, pessoal. O vídeo e a música, tá? Não foi intencional em relação aos últimos acontecimentos naturais que a gente está vivendo no estado, não, tá? Já estava previsto aqui. Coincidiu. Deixa eu perguntar para vocês, qual o personagem principal desse vídeo? Quem poderia falar aí? O rio. O rio, né? Qual rio? Acho que ele é o Rio Iguaçu, né? Isso. Então, olha lá. Qual que é o rio, né? O rio Iguaçu, né? Iguaçu que a gente está, né, nas redes sociais, aí nos jornais, vendo os últimos acontecimentos aí das chuvas, as enchentes, né, a grande quantidade de água, né, lá nas cataratas do Iguaçu, né, as passarelas do lar do argentino que foi-se embora, né? Mas partindo dessas características e daquilo que nós vimos no slide anterior, né, principalmente ali a questão envolvendo as paisagens e o pensamento do próprio Braudel, né, a gente tem aqui uma indagação, né, uma perguntinha aqui. Deixa eu colocar aqui. Você já pensou que um rio pode ser considerado uma fonte histórica? Como seria a abordagem dessa fonte em sala de aula? Né? Aí eu faço mais uma indagação. Como que um elemento geográfico pode ser utilizado como uma fonte para desenvolver uma consciência histórica no nosso estudante? Quem gostaria aí de fazer esse comentário? Né? Como que um rio, no qual a gente viu aqui o Rio Iguaçu, que nós já comentamos algumas coisas nas nossas reuniões anteriores, principalmente de alguns rios aqui do nosso estado, né? Como o próprio Rio Iguaçu, o Rio Paranapanema, o Rio Paraná, que tem uma característica bastante interessante. Mas como que nós podemos estar utilizando esses elementos geográficos como fonte para desenvolver uma consciência histórica nos nossos estudantes? Né? Como que a gente pode fazer com que esses elementos possam virar tema, né, do produto pedagógico do segundo trimestre da nossa trilha, né? Que é o quê? Uma campanha publicitária. Quem poderia fazer um comentário aí, ó? Como que um rio pode ser considerado uma fonte histórica? Como seria a abordagem dessa fonte em sala de aula? O que vocês sugeriam aí? Nós já estamos vivenciando temáticas, conteúdos que serão aí abordados nas nossas trilhas da terceira série do ano que vem, no qual nós poderemos já estar pensando, elaborando como que eu vou trabalhar esse conteúdo. Qual a profundidade que eu vou estar, né, colocando esses aspectos geográficos que podem influenciar a consciência histórica da minha região, né, do estado como um todo, né? Na minha região, o Rio Iguaçu, né, tem pouco impacto. Estou aqui na região norte e noroeste do estado do Paraná. Mas o pessoal lá da região oeste, né, pessoal da região ali
sul e central do Paraná já tem uma certa, né, característica. Né? Olha lá, a professora Ivânia colocou lá, falar sobre os gráficos das cheias dos últimos anos. É perfeito. E partindo desses gráficos, como que a gente pode estar aprofundando dentro dessa questão da consciência histórica? Né? Como que eu posso estar relacionando características econômicas? Gente, no vídeo ali, ó, um vídeo com a música que eu gosto muito, né? Porém, na imagem ali apareceu o quê? Professor Roberto, fica à vontade. Oi, professor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Primeiro, quanto à questão do vídeo, eu confesso, um lado maldoso meu aqui viu outra imagem, outra situação, né? Que é a ação do homem por intermédio, abrindo as fronteiras aí, agrícolas, assim por diante, tá? Esse foi o primeiro olhar. Então, a interpretação dessa imagem, o olhar histórico dela, como que a gente pode fazer isso aí? Agora, quanto ao conteúdo, a proposta aí da pergunta, como seria a abordagem dessa fonte em sala de aula? É lembrar que o que a gente já vem trabalhando historicamente, aqueles conteúdos historicamente constituídos, as primeiras formas de organização social, na sua grande maioria, sempre teve um rio próximo. Essa seria uma abordagem que eu iniciaria a conversa com eles. Professor, na fala do professor, o professor fez o início de uma aula, uma problematização e um aprofundamento. Tá vendo como que só na fala do professor, o professor já construiu uma temática e uma discussão para 2, 3 aulas. Quando o professor justamente foi provocativo o vídeo, que mostra o que aqui? A ação humana próximo ao rio. Que a primeira imagem que eu acho que mais choca ali, claro, tem a beleza do rio, o verde ali, mas a gente vê em primeiro plano no próprio vídeo o quê? Essa ação humana, né? Terras ali extremamente sem o verde, preparada ali para plantio, né? Soja, milho, alguma coisa assim, que muito próximo do quê? Do rio. É aí aonde a gente pode estar gerando uma problemática em sala para iniciar um conteúdo. E partindo daí, aquilo que o professor disse, né? A partir dessas ações, como que se constituiu historicamente essa região, né? Historicamente e economicamente também, né? Então, tá vendo? A própria proposta a fala que o professor Roberto colocou, ela é muito interessante para que a gente possa começar a identificar elementos que nós podemos estar colocando em prática e desenvolver no nosso estudante uma consciência o quê? Histórica, uma consciência crítica sobre uma realidade, partindo especificamente do quê? De um rio. Então, da mesma forma que a professora colocou aqui a questão da análise de gráficos, né? Olha lá, como que ele mudou a vida econômica, positiva ou negativa? Né? Então, se a gente pegar o hoje, né? Ó, o que aconteceu em outubro de 2023, né? Vamos fazer uma comparação, né? Estou lá trabalhando conteúdo lá o ano que vem, e aí a gente faz essa problematização, tal qual o professor Roberto colocou muito bem, né? Então, o que aconteceu em outubro de 2023 em algumas regiões do nosso estado, né? As margens do Rio Iguaçu, são ações que foram da natureza, claro, mas provocadas por quem? Por que o homem acabou, né, fazendo com que essas coisas acontecessem, né? Então, são elementos que dá muita discussão e muita característica para a própria produção do segundo trimestre, que é uma campanha de sensibilização da população para a preservação do próprio Rio Iguaçu. Então, ó, como que uma campanha para sensibilizar a população em torno do Rio Iguaçu para preservar esse rio,
como que o nosso estudante pode estar desenvolvendo uma campanha publicitária que possa fazer essa junção da preservação ambiental com essa questão também da importância econômica que o próprio rio traz. Está vendo vários elementos que a gente pode estar discutindo a partir de um rio? Né? Então, características de uma conscientização ambiental sobre o problema, por que aconteceu, quais os motivos, e a própria característica da importância econômica do rio, característica de transporte, pesca, turismo, que mais aí? Várias coisas, como cultural, né? E a importância que o próprio rio tem para o Estado como um todo. Então, tá vendo como que esse início de conversa nosso aqui já é uma preparação. Essa discussão que a gente está fazendo aqui, proposta que a professora Ivânia colocou e a fala do professor Roberto, já é uma prática que a gente pode estar desenvolvendo lá no segundo trimestre, quando tem essa característica de uma produção, de uma atividade, né, para sensibilizar, uma campanha publicitária. Né? Então, veja bem, podemos dizer que esse vídeo ele é uma campanha publicitária de conscientização? Né? A própria música. A música, ela traz uma questão de naturalidade, de bem-estar. Mas as próprias imagens feitas por um drone, como o professor Roberto muito bem colocou, a gente já vê um outro olhar. A gente vê a beleza do rio, mas a gente vê num primeiro plano ali colocado uma degradação do solo próximo ao rio. E a partir disso daí, quantas coisas a gente pode estar elaborando numa campanha publicitária. Então, pessoal, isso aqui é um tema que a gente vai discutir hoje, questão do rio, mas que a gente pode estar colocando em tantas outras características da história do nosso estado. A questão da erva mate, a questão da colonização, né? Ontem, na reunião com os nossos tutores, né, os professores formadores, a gente, né, foi até um momento de descontração em relação à erva mate, né? Por quê? Tem uma das nossas professoras formadoras, ela veio do Rio Grande do Sul. E lá eles falam muito da erva mate produzida no Paraná, que vai para lá, e lá tem um outro nome, que eles chamam de erva amarela, se eu não me engano. Né? E aí tem uma questão, mas é os gaúchos que tomam, né, mateiam o mate ali, mas é o paranaense que produz. Né? O melhor mate vem do estado do Paraná. Né? Aí tem uma outra característica também, que a erva mate daqui vai para o Mato Grosso do Sul, principalmente sul do Mato Grosso do Sul, que se toma muito o tereré. Né? Então, foi sendo uma questão ali de descontração, mas que dá uma temática muito interessante para trabalhar a história econômica lá do início, a questão da erva mate. Então, tá vendo as possibilidades que a gente vai tendo e a gente vai construindo a partir de um vídeo como a gente viu aqui agora, certo? Lá, a professora Ivânia colocou, aqui se toma até na sala de aula. Né? Agora proibiram. Aqui na minha escola, como aqui é uma região quente, os alunos gostam muito de tomar o tereré com refrigerante, com suco, faz as misturas deles lá. Mas aí começaram a trazer coisas erradas, né? Bebidas alcoólicas para poder misturar. E aí foi cortado também, né? Então, um negócio que faz parte da cultura, mas a gente sabe que as más influências aí estão presentes também, né? Então aí acabaram tirando. Infelizmente. Então, pessoal, olha lá. O Rio Iguaçu é utilizado como exemplo da potencialidade proporcionada pelo uso de diferentes objetos de estudo para desenvolver os objetivos de aprendizagem do segundo trimestre, fazendo com que os estudantes reconheçam e analisem criticamente as transformações e os impactos em diferentes esferas que as atividades econômicas causaram na sua região. Olha lá, os impactos que as atividades econômicas fizeram aí na região, tanto positivas como negativas, né? Essas mudanças e impactos estão relacionadas a
migração internas, né? Principalmente em regiões aonde o povoamento foram mais atuais, que nem aqui na minha região, né? Considerado o norte novíssimo, de um povoamento, né? Bastante, né? Bastante não, mais atual, vamos dizer assim, né? Uma região que tem um povoamento mais recente. Atividade de turismo, né? Gente, olha o turismo em torno dos rios do nosso estado. Rio Iguaçu, Rio Paraná. Pessoal que é aqui da região noroeste do Paraná sabe muito bem do que eu vou falar agora. A questão envolvendo o turismo, as margens do Rio Paraná, próximo, né, a Porto Rico, Querência, Marilena, o Rio Paraná, aqui nessa região, principalmente Porto São José, Porto Rico, Porto Maringá, está uma questão tão grande de exploração imobiliária para desenvolvimento do turismo na região que vocês não têm noção. Alguém conhece essa região aqui que não é daqui, mas conhece? Gente, há umas 2 semanas daqui, né, nessa região do Rio, dá uns 70 quilômetros. E meu cunhado adquiriu um lote, né, num condomínio lá, e nós fomos lá para poder passar o dia. E fazia anos que eu não ia para lá. Eu fiquei, assim, bestializado, vamos dizer, de ver a especulação imobiliária próximo a um rio. Gente, hoje nós estamos falando para vocês terem uma ideia, está sendo construído entre Porto Rico e Porto São José um resort, que é aquele Taiaiá, que é um dos maiores do Brasil. Você não compra hoje um terreno não, você compra ações desse empreendimento por menos que R$500 mil. Hoje, casas próximos ali ao rio valem milhões, né? Muitos dizem que ali vai virar uma futura Balneário Camboriú, né? De tanta especulação imobiliária que tem próximo ao rio. Então, essa característica, a gente pode estar desenvolvendo campanhas para resolver a questão do segundo trimestre. Da mesma forma, as estruturas de escoamento de produção. Pessoal, a gente vai ver aqui BR-277, BR-376, que corta o estado. Né? Aqui, aqui é a minha cidade, que corta aqui, a BR-376, que ela vai, né, desde a divisa com Mato Grosso do Sul até o litoral do Paraná, passando pela capital, por Curitiba. Então, essa questão envolvendo o escoamento, né, de produção, o próprio Rio Iguaçu, né, essa característica envolvendo ali o Rio Iguaçu como ponto de escoamento de produção, sociabilidade e construção de identidades, né? Quais foram as populações, os imigrantes, os migrantes que vieram para essa região, né? Então, isso é muito, muito interessante também. As cooperativas que se desenvolveram. Gente, quantas cooperativas que se desenvolveram às margens do próprio Rio Iguaçu? Quantas cooperativas que viraram cooperativas de crédito, cooperativas que têm características de banco, cooperativas que auxiliam ao pequeno produtor rural, cooperativas de tudo quanto é segmento. Então, são características que a gente pode estar vivendo. O professor Roberto colocou aqui, ó, nessa região que o senhor falou, lembrei de um trabalho de campo que fiz há muito tempo, na graduação, onde buscamos as memórias locais das reduções de Santo Inácio e Itaguajé. Santo Inácio e Itaguajé, desculpa a ignorância, é Rio Paraná ou Rio Paranapanema? É Paranapanema, né? Isso, Rio Paranapanema, porque nós temos aqui o encontro do Rio Paraná com o Rio Paranapanema. É uma questão que envolve muito, né? Aqui, próximo
a minha cidade, próxima à Terra Rica, né, que faz ao lado ali do Paranapanema, muitas pessoas, né, quando foi feito as várias usinas hidrelétricas no Rio Paranapanema, perderam o seu pedaço de terra que banhava ali o rio. Então, são histórias que a gente ouve que pode ser trabalhado, como o professor Alberto colocou ali, né, fazer essas histórias de campo, né, bem interessante. Principalmente, pessoal, as atividades do turismo, né, que gera emprego, né, desenvolvimento econômico, que nem essa região ali de Porto Rico, Porto São José, é uma região que há 20, 30 anos era uma região extremamente pobre, né, uma região arenito, né, produção agrícola muito, né, pouco desenvolvida, era mais gado, né, e né, nos últimos tempos, essa exploração imobiliária, turismo, né, para as pessoas que gostam de pescar, de andar de barco, né, dessas moto aquáticas e assim por diante. Então, são características que acabam influenciando economicamente uma região, né, e também moldando a consciência histórica, trazendo essas características aí, principalmente, que a gente pode dizer, a modificação do espaço, né? E as edificações, o patrimônio histórico, o patrimônio imaterial que a gente pode estar desenvolvendo a partir dessas regiões, né, de rio. Então, são características que a gente vai identificando e vendo todas essas possibilidades. Então, isso é bastante interessante. Então, a produção pedagógica da sessão temática do segundo trimestre. Então, qual que é o tema? A construção do agronegócio paranaense. Pessoal, o nome da sessão temática, construção do agronegócio paranaense, pode parecer um tanto provocativa, né, pela essa questão do desenvolvimento do agronegócio. Eu trocaria a palavra construção, mas principalmente pelo desenvolvimento, né, humano nessas regiões, que acabou influenciando o agronegócio. Né? Então, são características que a gente vai estar vendo nas trilhas, que a gente pode estar fazendo até uma discussão, uma problematização inicial em uma aula sobre a própria sessão temática, que é essa construção aí do agronegócio paranaense. Então, olha lá, o objetivo da produção de uma campanha publicitária é ampliar os conhecimentos sobre os produtos do agronegócio produzidos e comercializados no Paraná. A campanha pode ser do modelo institucional, que tem o objetivo e reconhecimento de uma marca e criar uma identidade entre ela e o público, né? Promocional, o objetivo é chamar a atenção do consumidor por meio do apelo visual para aumentar as vendas. Social educativa, o objetivo é engajar as pessoas em uma causa. Lançamento, o objetivo é inserir um novo produto no mercado. Pessoal, institucional, a gente sempre vê, tem uma propaganda do governo do estado do Paraná que foi feita há alguns anos atrás, foi bem antes do governo do Beto Richa, que eu acho muito bonita, ela está disponível no YouTube, que ela mostra as questões do estado do Paraná, de todos os aspectos. Os aspectos econômicos, históricos, aspectos de construções. Eu acho aquela propaganda é uma propaganda do governo do estado, né, de alguns anos atrás, aí, que eu acho muito bonita. Que é uma propaganda institucional que tenta impor o quê? Né, como coloca dali, ó, reconhecimento de uma marca e criar uma identificação entre ela e o público. Ou seja, provavelmente essa propaganda era para ser divulgada em outras regiões do Brasil, em outros países, para poder vender a imagem do Paraná lá fora. Né? Da mesma forma que ela pode ser institucional para poder vender um terreno próximo ao Rio Iguaçu, né? Ou
um apartamento que tenha vista para o rio, né? Ou até mesmo um resort como esse que está sendo construído aqui no Rio Paraná, próximo ali ao rio. Então, são características que a gente vai vendo. Social e educativa. Esse vídeo que nós vimos agora, ele tem um objetivo de engajamento para uma causa, que é o quê? Preservação do rio, as margens ali, né, do rio, principalmente em relação ao assoreamento, né, as características envolvendo a produção agrícola, né? Pode ser colocado as causas de todo essa problemática, né? Como um lançamento, um objetivo de inserir um novo produto no mercado, né? Então, quantas características que a gente pode estar desenvolvendo? Quando se fala aqui de lançar um produto no mercado, eu lembro que uma formação que nós fizemos no ano passado, dos formadores, né? Lá em Foz do Iguaçu, nós desenvolvemos um produto. Era uma campanha publicitária no qual que nós tínhamos que expor, lá no período imperial, um produto que é o café para o exterior. Né? Então, nós tínhamos que criar ali uma logomarca, o produto que era o café, e ser vendido, né, lá fora, né? Lá no período imperial. E aí a gente desenvolveu uma embalagem, um nome para um café. Eu quero café Imperatriz. Aí tem, né? Aí colocou a bandeira do Império, toda aquela questão envolvendo questão histórica. E nós desenvolvemos esse produto, que era um café, para ser vendido lá no exterior. Então, aquela marca lá é Café do Brasil, aquela questão que foi produzido no Brasil, um café, né? Enfim. Então, uma questão histórica, né, para ser vendido ali um produto. Como pode ser algo atual também, né? Então, essa construção, essa produção pedagógica da sessão temática 2, a gente tem vários elementos que a gente pode estar desenvolvendo aqui. Então, olha lá. Campanha publicitária. Itens a serem observados a se realizar uma campanha publicitária. Então, qual que é o objetivo da campanha? Né? Qual o objetivo da campanha? Você quer aumentar a conscientização sobre algum tema, estimular a compra de produtos, apresentar um novo produto? Né? Então, a gente tem essa característica aqui que nós podemos estar desenvolvendo. Da mesma forma, o público-alvo. Qual que é o público-alvo que eu vou estar levando essa campanha publicitária? Né? Qual o público a ser atingido? Mensagem. Tranquilo, professor Roberto. Qual a mensagem principal da campanha? O que você quer que as pessoas saibam ou façam? Tem essa intencionalidade. Próximo. Canais de comunicação. Como que você vai divulgar a campanha? Você vai usar mídias sociais, eventos, palestras, né? Como que você vai organizar a campanha? Quais são as atividades que serão realizadas? Quais os recursos necessários para realizar a campanha? Tá vendo que são essas etapas que a gente vai, né, estar orientando, fazendo essa mentoria com o nosso estudante. Aí a gente vem, né, várias sugestões nesse passo a passo, que ele diz assim, escolha de uma temática dentre as estudadas na sessão. Então, dentro dessa sessão temática do segundo trimestre, qual o tema que a gente pode estar desenvolvendo essa campanha publicitária? Divisão da turma em grupos. Sistematização dos dados sobre a temática selecionada. Compilação de materiais de apoio audiovisual. Definição do modelo e formato do material a ser produzido por parte dos grupos. Estruturação dos tópicos que serão abordados e a escrita. Diagramação do material, utilizando recursos digitais. Revisão da estrutura e escrita. Meios para divulgação e publicação do material produzido.
Aí você fala assim, meu Deus, gente, como que eu vou estar desenvolvendo uma característica histórica com esses passo a passo? Né? Eu dei um exemplo aqui do café que nós fizemos numa formação, né? Mas em relação ao rio, né? Ao próprio Rio Iguaçu, esse desenvolvimento dessa consciência histórica, partindo desses elementos que foram colocados aqui. Né? Então, são características que são diferentes sugestões, diferentes atividades que a gente pode estar desenvolvendo ao longo, né, do segundo trimestre para desenvolver essa propaganda, né, essa campanha publicitária. Etapas da construção de um texto publicitário. Tá? Gente, uma pergunta, eu não sei se foi o grupo de vocês que fizeram essa pergunta, e ontem eu levei para a nossa tutora, em relação a essas atividades, como a campanha publicitária, né, do primeiro trimestre, que é um portfólio, que vocês fizeram, que como que os alunos, né, vão estar desenvolvendo isso daí, sem saber o que é um portfólio, sem saber o que é uma campanha publicitária, né? E eu lembro que eu até tinha comentado com vocês, para que vocês pudessem conversar com os professores das trilhas desse ano, da segunda série, que eles já estão desenvolvendo essas características nesses alunos que nós teremos no ano que vem. Né? Então, esse aluno que está lá trabalhando na oratória, nas mídias digitais, na própria trilha de filosofia, eles já estão desenvolvendo características para fazer esses trabalhos. Uma feira, um mini curso, uma campanha publicitária, um portfólio. Então, são elementos que a gente, esse aluno, que vai chegar lá na terceira série, ele já não vai chegar, né, sem saber nada como produzir. E da mesma forma, são características bastante atuais que a gente vem aí ao longo da nossa caminhada desenvolvendo com eles, utilizando desde um simples cartaz manuscrito a um Canva, uma atividade desenvolvida lá no Canva, uma ferramenta tecnológica, num Geniali, enfim, né, utilizando as próprias ferramentas digitais. Então, são características que a gente vai observando que os nossos estudantes já estão tendo um certo contato. Né? Vocês já devem estar vendo nas escolas a preparação para a feira, né, que os alunos desse ano, tanto da parte das exatas, né, e da matemática, como da parte das ciências humanas e das linguagens, vão estar apresentando, né, nesse mês de novembro aí, que provavelmente vai ser essas apresentações. Então, dentro dessa perspectiva, como que a gente pode estar preparando essa construção de um texto publicitário? Então, olha lá. Como iniciar a construção de um texto publicitário? Primeiramente, considerar as fórmulas de atenção, interesse, desejo e ação. Na sequência, defina qual será o tema a ser trabalhado a partir do texto publicitário. Como sugestão, podemos iniciar uma proposta sobre a preservação do Rio Iguaçu. O que, como e para quem será anunciado? Aí vem a questão da linguagem, né? Quais as informações e quais as linguagens que eu vou utilizar, dependendo do público-alvo, né? Olha lá, o que, como e para quem será anunciado? Pensando na proposta sobre alimentação saudável e pertinente, criar uma peça buscando influenciar um comportamento. Nesse caso, devemos construir com os nossos estudantes o esboço da atividade, pensando no título, no corpo do texto e no convite à ação, de forma injuntiva, né? Para garantir o repertório, né? Outros dados importantes. O estudante é válido que o professor faça a exposição de alguns textos publicitários semelhantes
evidenciando suas possibilidades, interpretando, os dando validade à sua função social, à aquisição de vocabulários, né? Enfim, gente, eu posso estar utilizando um jornal, né? Eu posso estar utilizando revistas, eu posso estar desenvolvendo... Gente, quantas vezes que as escolas aí fazem os jornal escola? Eu lembro quando eu era aluno do ensino médio, nós fizemos um jornalzinho referente à escola com vários temas, né, com várias características publicitárias, e eu lembro que, né, eu acho que eu já estava prestes a ser encaminhado aí para a História, para, né, a Faculdade de História, porque eu participei do grupo onde nós fizemos uma parte dessa campanha, desse texto publicitário, sobre a história da cidade, né? Principalmente a história da cidade através de fotos. Rádio escola, como a professora Ivânia colocou. Então, tá vendo? São coisas que nós já estamos acostumados a realizar, a fazer, de uma forma bastante simples, né? De uma forma que leve o conhecimento para o aluno, que faça ele se tornar ativo, e aí a gente está vendo agora, dentro dessa característica, das trilhas de aprendizagem. Itens adicionais. O docente pode fazer isso, fazer uso de revistas, jornais, outros recursos que vão auxiliar os estudantes a buscar por inspiração para o slogan, além de imagens que podem compor o texto publicitário. O aluno também tem a noção de desenhar o que pretende anunciar, garantindo personalidade e originalidade ao seu trabalho. Gente, tenho certeza, se hoje a gente for levar para alguns estudantes nossos um jornal e pedir para ele identificar algumas características, ele não vai saber. Ele não vai saber identificar, por quê? Ele nunca pegou um jornal para ler. Ele nunca parou para ler um jornal, ou ver uma campanha ali publicitária num jornal. Porque hoje a gente sabe, tudo está dentro disso aqui, ó, né? Que é o celular, as mídias, então são características que a gente pode estar utilizando para fazer com que o nosso aluno tenha, né, essa visão de revistas, jornais. Gente, a gente está vendo aí, ó, quantas editoras fechando, quantas revistas saindo de edição, porque não tem leitores, né? Então, são características que a gente pode estar desenvolvendo também, nessa essa questão da leitura, da produção textual no nosso estudante, né? Que ele produza, como foi colocado aqui, ó, questões de originalidade, textos originais, não copia e cola, né? Colocando a sua personalidade ali. Então, isso é bastante interessante. Temática, as temáticas aqui, ó. Para a escolha da temática, elencamos algumas possibilidades para a produção da campanha publicitária. Então, olha lá, algumas temáticas que a gente pode estar utilizando. A importância do Rio Iguaçu, a importância da BR-277, as cooperativas, o agronegócio e a sociedade, as redes de transporte e seus impactos socioeconômicos. Então, aqui são algumas sugestões, né, que a gente possa estar desenvolvendo os objetivos, né, sobre o desenvolvimento econômico do Paraná, dentro dessa perspectiva do Rio, certo? Aí agora a gente vai para o nosso Em Ação. Nosso Em Ação hoje, pessoal, ele é bastante interessante, bastante, eu até estava, quando eu estava fazendo estudo sobre o material, eu achei, assim, muito gostoso, né, de estar fazendo esse Em Ação de hoje, porque ele dá muitas perspectivas dentro do conhecimento histórico, certo? Então, olha bem, nesse momento, organizados em 4 grupos, na verdade são 3 grupos, tá? Vamos vivenciar a produção pedagógica do segundo trimestre. Nosso objetivo será produzir uma campanha publicitária sobre um tema apresentado. Cada grupo escolherá um tipo de campanha e seguirá as orientações para a produção disponibilizadas no material de apoio. Pessoal, o material de apoio, deixa eu abrir ele aqui para vocês, para que a gente possa
eu vou compartilhar com vocês também. Opa, deixa eu copiar aqui. Eu vou mandar para vocês o link aqui no chat desse material de apoio, que é onde vocês irão estar produzindo a atividade. Eu vou abrir ela aqui para me mostrar para vocês. Eu vou compartilhar aqui, tá? Pessoal, não estranhe que tem um gritinho aqui, que é um serzinho que chegou aqui agora, é meu sobrinho. Mas eu só vou explicar aqui para vocês. Então, olha lá, ó. Calma, ali. Calma, ó, o tio tá, olha lá, ó, pessoal lá, ó. Ele tá trabalhando aqui, ó. Presta atenção. Vai gostar de história, desde cedo. Então, gente, ó, aí tem as informações dos 3 grupos, tá? E aí nós temos aqui, ó, explicando o que é a produção pedagógica, né, da seção temática 2, as características, né, e os tipos de campanha, né? Aí nós vamos ver o passo a passo, foi aquilo que a gente, né, apresentou agora há pouco, as temáticas, e aí nós temos aqui, ó, não pode gritar. Vai lá, Katia, vai. Pessoal, só um pouquinho aqui. Deixa eu levar ele aqui para babá. Daqui a pouco você vem aqui com o tio. Parece nossa época de aula à distância, né, professor? Não, gente, se eu não abro a porta para ele entrar, ele fica batendo, ele bate a cabeça, ele faz um escândalo. Ele tem que vir ver aqui. Né? Que ele estava na rua e chegou agora, e se ele não vem me ver, fica um desespero. É assim mesmo. Então, pessoal, o grupo 1 tem aqui o seu campo, será 2 slides, tá? Ó. O grupo 2 também, ó, 2 slides com as características que vocês vão preencher. E o grupo 3 também. Então, vocês vão colocar o tema e estar desenvolvendo essas questões aqui dentro dos quadrinhos, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui o material da nossa reunião de hoje, se vocês quiserem estar abrindo também. Porém, dentro do nosso material de apoio aqui, ó, tem todas as informações que vocês vão precisar. Esse material, como eu disse para vocês, ele é colaborativo, então todos vão poder estar editando, eu já até deixei aqui todo mundo como editor. E agora eu vou abrir as salas temáticas para que vocês possam ser direcionados às salas para desenvolver a atividade. Então, deixa eu abrir aqui as configurações. Nós temos 30 minutinhos para poder estar desenvolvendo a atividade, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui de forma aleatória 3 grupos, tá bom? O grupo 1 ficou a professora Caroline, a professora Cibele, o professor Cleverson, o professor Roberto e a professora Cirlei. O grupo 2, nós temos a professora Augusta, o professor Fernando, a professora Ilga, a professora Ivânia e o professor Sidney. No grupo 3, nós temos a professora Daiane, a professora Eliane e a professora Karina, certo? Eu vou colocar o professor Sidney também aqui no grupo 3, porque as meninas ficaram em poucas, e aí ficou 4, certo? Então, pessoal, vou abrir as salas temáticas, aí vocês podem fazer a produção, e aí eu vou passando nos grupos para ver se vocês têm alguma dúvida, certo? Salas abertas, bom trabalho, pessoal. Professor Afonso, só uma Sim. Dúvida. Quando a gente preencher aqui, que a gente acessou o material de apoio, quando a gente preencher, quando a gente fechar, ele vai ficar salvo no Drive? Ele salva automático, tá? Tá. Ele é um trabalho colaborativo e ele Obrigado, salva automático. Beleza. Cadê eu? Professor, o meu saiu de novo. O senhor pode fazer aquele negócio para mim ir para o grupo? Eu vou abrir, vou mandar o convite novamente, tá? Tá, desculpa, é que eu fui perguntar. Tranquilo. Professora Emeline, tranquilo, tá? Se a professora conseguir entrar nos grupos agora para poder fazer atividade.
É só aceitar o convite que está em cima aqui, tá, professora Ivânia? Professor, tô cega, não tô vendo nada. Não tô Fica em achando, cima. prof. A professora está no celular? Eu tô pelo celular. É que Ah, no meu celular áudio do é computador não difícil. funciona, então eu vejo o slide pelo computador, mas falo pelo celular. Mas a É que ele professora está apareceu da logada. primeira vez, mas eu tô logada nos dois. Mas ele Então, geralmente aparece nos dois para mim. Aí quando ué, eu fui falar com o senhor, ele sumiu. ele não apareceu em cima, assim, ó, do celular? Aparece convite para participar? Dá uma olhadinha aí. Eu, hein? Não apareceu? Eu vou novamente tá mandando aqui, tá? Por favor, prof. Ó, mandei novamente. Eles trabalham com algumas questões sociais, né? Eu o Marcos e passar a live para os cair.
Professora Emeline, eu coloquei a professora no grupo 1, tá? Aí a professora vai receber o convite aí. Uhum. Não sei. Eu não vi ela. Ué, acho que digita. Só você está aqui com a projeção. Ixi.
recursos didáticos, né? Deixa eu pôr aqui, Vânia. Aí,
Muito bem, todo mundo retornando. 30 minutinhos aí, né? Por mais que teve um apagando o slide do outro copiando o outro, né? Mas deu tudo certo dentro dos 30 minutos, né? Muito bem, pessoal. Entre mortos e feridos, todos se salvaram. Todos. Ninguém se perdeu. Muito bem. Gente, parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolveram, né? Eu fui observando aqui as características que vocês colocaram, né? Ficou bem legal. E aí agora, né, a gente vai para a nossa socialização. Alguém gostaria de fazer o comentário aí, como que vocês pensaram essa produção pedagógica? Deixa à vontade, pelo menos para um grupo poder falar aí. Vocês elegeram alguém? Quem gostaria? Ixi, ninguém? Tem que sortear? Pessoal aí do grupo 2, quem gostaria de falar? Vou sortear só o grupo. Grupo 2, quem gostaria? Poderia estar falando aí. Eu fiquei 20 minutos sem conseguir falar com ele, só por mímica, pela câmera e pelas mensagens. Mas no final a gente conseguiu fazer. O Fernando colaborou bastante, a Ilga. E esqueci o nome da outra participante, que eu só consegui ver no final. Augusta, obrigada. Não consegui Quem gostaria aí de comentar alguma coisa dentro do pessoal do grupo? A gente pensou dentro do nosso tema, que era o agronegócio e cooperativas, né, dentro da realidade do Paraná, a gente construiu uma campanhazinha de ilustração do que é uma cooperativa, como que se trabalha essa cooperativa, o que seria a introdução desse agronegócio, não pensando somente na escola, mas em fazer outras, levando para a comunidade também, tá? Então, a gente pensou no tema aí, construindo junto cooperativa. Esse aqui é o tema que você já tinha passado, mas nós criamos uma mensagem: unidos pelo progresso, cultivando prosperidade e colhendo oportunidades. Perfeito. Aí a gente pôs, o tipo de campanha já estava, né? Público-alvo, agricultores locais, estudantes, educadores e consumidores consciência. E a gente até riu, falou, não, tem os consumidores agora privilegiando a agricultura familiar, a agricultura orgânica, essas outras coisinhas, e a gente foi passando por esses temas. Canais de comunicação, o engajamento nas mídias sociais, né? Criando conteúdos informativos, educacionais em plataformas, tipo Instagram, TikTok, YouTube, essas coisas que abrangem muito a juventude, que eles adoram trabalhar isso. Aí a gente fez as etapas bem assim resumidinhas, né? Parte 1, planejamento inicial, criando objetivos, estabelecendo um público-alvo e cronograma. Depois, partindo para a pesquisa do que é um agronegócio, cooperativa, etc., análise disso. Depois, desenvolve estratégias e planos de ação para levar esse conhecimento à comunidade. E a quarta parte é a implantação dessa campanha, que é a construção de slides, panfletos, cartazes, que está aqui nos nossos recursos. Muito bem, professor Fernando, pessoal aí do grupo 2, parabéns aí, muito legal, né? Como que é interessante essa característica envolvendo as cooperativas, que a gente pode aprofundar muitas coisas, né, envolvendo aí a questão econômica, né, a gente pode estar desenvolvendo as características das cooperativas, né, a questão da reforma agrária, né, das cooperativas de reforma agrária que deram certos, e aqui no Paraná tem muitas, né, que são exemplos aí para o Brasil todo de reforma agrária e de cooperativas, né, de produtores rurais, muito legal. Parabéns aí, pessoal. Olha quantas coisas que a gente pode estar desenvolvendo a partir, né, de uma temática ali que vocês escolheram. Então, parabéns aí, pessoal. Pessoal, para a gente poder dar sequência aqui, para a gente poder estar encerrando a nossa reunião, que falta um minutinho, né, o nosso diário formativo, né, não deixem de realizar o diário formativo de vocês, tá? Então, entrem lá na reunião relacionada o slide, né, relacionado à nossa reunião de hoje, para que vocês possam estar ali preenchendo o diário formativo.
a nossa avaliação da nossa reunião de hoje, né? Eu vou colocar aqui o link para que vocês possam estar preenchendo, tá? Deixa eu copiar aqui o link e mandar para vocês. A professora Caroline, que é do outro grupo, coloca a turma da professora, tá, professora Caroline? É a turma K. O restante é a turma E, beleza? Pessoal, alguma dúvida em relação à nossa reunião de hoje? Nós temos o nosso Saiba Mais aqui, ó, com algumas características para que vocês possam estar desenvolvendo essa questão da campanha publicitária através de algumas ferramentas, como que a gente já conhece, como Canva, Padlet, Geniali, né? O próprio Padlet é uma atividade uma ferramenta bem legal, né, para estar desenvolvendo. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Tudo tranquilo, pessoal? Eu acho que o Em Ação hoje foi uma Em Ação bastante legal, bastante interessante, né, que a gente vai colocando em prática as nossas ideias, né, dentro dessa perspectiva das sessões temáticas para o ano que vem, e como que ela é interessante, que ela é bem aberta para que a gente possa desenvolver as nossas ideias, as nossas perspectivas, e dando características para que a gente possa pensar na minha localidade, né, na minha realidade ali, do meu estudante, para desenvolver melhor aí essa temática dentro do segundo trimestre ou a segunda sessão temática aí das trilhas de História Econômica do Paraná. Pessoal, 17h40, fechamos aí dentro do nosso tempo. Eu agradeço imensamente o trabalho, a colaboração de cada um de vocês, o profissionalismo, e conto com vocês na semana que vem para a nossa próxima reunião. Gente, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa semana.